Perfeito. Damos o início, então, à nossa leitura. Colegas, eu vou reiniciar aqui esse capítulo para que nós possamos relembrar o contexto, tá bom? Vamos lá. Sintam-se à vontade para erguer a mão, abrir o microfone, pedir a palavra para comentar, pontuar os insights, algo que tenha chamado a atenção e a gente constrói um saber junto aqui. Do caminho do Criador. Queres ir para a solidão, meu irmão? Queres buscar o caminho para ti mesmo? Detente um pouco mais e me escuta. Quem busca facilmente se perde. Todo isolamento é culpa, assim fala o rebanho. E durante muito tempo pertenceste ao rebanho. A voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti. E quando disseres, já não tenho a mesma consciência de vós, isso será um lamento e uma dor. Ver essa dor mesma foi gerada por tal consciência, e o último reluzir desta consciência ainda arde na tua aflição. Mas queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Então me mostra teu direito e tua força para isso. És uma nova força e um novo direito. Um primeiro movimento. Uma roda que gira por si mesmo. Podes também obrigar estrelas a girar ao teu redor. Ó, há tanta avidez nas alturas, há tantas convulsões de ambiciosos. Mostra-me que não és um dos ávidos e ambiciosos. Ó, há tantos pensamentos grandes que não fazem mais do que um fole, enchem e tornam mais vazio. Dizes ser livre, teu pensamento dominante quer ouvir, e não que escapaste de um julgo, és um destes a quem foi permitido escapar de um julgo. Há alguns que lançaram fora seu valor, ao lançar fora a obrigação de servir. Esse é um trecho bem forte, né, pessoal? Alguns que lançaram fora seu último valor, ao lançar fora a obrigação de servir. Livre de quê? Que importa isso a Zaratustra, mas teus olhos me devem claramente dizer, livre para quê? Podes dar a ti mesmo teu mal e teu bem, e erguer tua vontade acima de ti como lei. Pode ser de ti mesmo o juiz e o vingador da tua lei? Terrível é estar a sós com o juiz e vingador de sua própria lei. Assim uma estrela é arremessada no espaço vazio e gélido, sopro de estar só. Acho que aqui é legal a gente comentar, porque eu não lembro de termos falado semana passada. Mas observe o que ele diz aqui, ó, terrível estar só com o juiz e vingador. Se nós fizermos uma ponte com a psicanálise, ele praticamente está dizendo, terrível é nós estarmos a sós com o nosso superego, né? Estar só não quer dizer que tu tenha uma autonomia, que tu não tenha uma autenticidade, que tu não tenha a capacidade de ser livre. Né? Às vezes o sujeito está sozinho, mas esse juiz, esse vingador é pior do que se estivesse uma pessoa externa o punindo. Mas se nós fizermos um correlato com a psicanálise, o que é o superego? Se não o herdeiro do complexo de Édipo. Quando o nosso analisando nos diz, eu me julgo tanto, né, de quem é essa voz? Né? De quem é esse juiz, esse vingador? Né? Estamos falando exatamente de instâncias introjetadas. Se falarmos com a Klein, ela diria que seria aquele superego arcaico. Né? Então a gente segue mais um pouquinho. Hoje ainda sofres dos muitos. Tu que és um,
Hoje ainda tens tua coragem inteira e tuas esperanças. Mas um dia tua solidão te cansará. Um dia teu orgulho se dobrará, a tua coragem rangerá. Cadê os dentes? Gritarás então um dia, estou só. Um dia deixarás de ver tua alteza e verás perto demais tua baixeza. Teu próprio sublime te amedrontará como um fantasma. Gritarás então um dia, és falso. Colegas, até aqui, alguém gostaria de pontuar algo? Quem quer comentar alguma coisa? Tá claro para vocês? Tudo certo? Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não o consegues, eles próprios têm de morrer. Mas é capaz disso, de ser um assassino? Já conhece a palavra desprezo, irmão? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam? Olha o princípio do dever aqui que a gente tem, né? Novamente uma questão superegóica. Obrigas muitos a mudar de ideia acerca de ti. Isso eles põem duramente em tua conta. Chegaste perto deles e passaste, isso jamais te perdoam. Olha que interessante isso. Me lembrou a síndrome de Procusco. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. É aquela história, você pode ir alto, mas você pode se dar bem, mas nunca melhor do que eu, né? Exatamente esse ponto. Tu os ultrapassas, mas quanto mais alto sobes, tanto menor te vê. O olho da inveja, mais que tudo, porém, é odiado aquele que voa. Como poderíeis ser justos comigo? Tens que dizer: escolho vossa injustiça como a parte que me coube. Injustiça e sujeira arremessam eles no solitário. Mas se queres ser uma estrela, meu irmão, não deves, por causa disso, brilhar menos para eles. E guarda-te dos bons e justos, aqueles que crucificam de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Eles odeiam o solitário. Ou seja, estamos falando aqui nitidamente de psicologia das massas e análise do eu. Aquele sujeito que foge do rebanho, do senso comum, ele se torna um subversivo, um renegado, né? E aí eu faço um paralelo para nós pensarmos a clínica com adolescente. Muitas vezes, pessoal, a gente vai receber adolescente acompanhado dos pais, a propósito, e os pais, olha, eu quero que meu filho faça isso, seja aquilo, ou seja, todos se, como o Tiago falou, o desperto, né, Tiago? Então, ideais que pertencem a esses pais. E aí o teu analisando começa a se sentir saidinho. Quem já atende já passou por isso. Meu marido falou que eu tô pior. Meu pai não tá gostando como eu tô agindo. Minha mãe não tá gostando. Porque essa pessoa sai da condição de objeto e passa a entrar numa condição de sujeito, né? O solitário, vejo aqui, no sentido do contestador, né? Aquele que está sempre perguntando, aquele que subverte o senso comum. E aí nós temos uma diferença entre psicologia e psicanálise. A psicologia, muitas abordagens, não todas, tendem a trabalhar com adaptação social. Está tudo certo. Mas no que tange a psicanálise, nós fazemos aquele sujeito e a sua singularidade. Por isso, quando alguém vem com frases prontas de movimentos, acaba sendo conceitualmente chocante, né? Alguém gostaria de compartilhar algo, falar alguma coisa?
Alguém quer sustentar o silêncio para refletir junto? Pessoal, eu sou psicanalista. Eu posso Eu ficar não, 40 minutos, é o meu tempo máximo de silêncio. eu não, não encontrei onde você está lendo. Que página que é, por favor? Perfeito, Rita. Página 61 do nosso documento de PDF. Obrigada. E a gente está aqui falando agora do guarda-te, também da sua santa simplicidade. É ímpio para ela tudo o que não é simples. Ela também brinca de bom grado com o fogo das fogueiras e guarda-te também dos acessos de amor. Com demasiada rapidez, o solitário estende a mão àquele que encontra. Há pessoas a quem não deves dar a mão, mas apenas a pata. O desejo que também, tua pata tenha também garras. Mas o pior inimigo que podes encontrar será sempre tu mesmo. Espreitas a ti mesmo nas cavernas e florestas. Aqui me parece que o Nietzsche soa um pouquinho estoico, inclusive, né? O voltar-se para si. O solitário, tu percorres o caminho para ti mesmo, e teu caminho passa diante de ti mesmo e dos teus 7 demônios. Esses 7 demônios é muito legal para a gente refletir sobre Nietzsche, tá? Então vamos lá. Herege serás para ti mesmo, feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado. Tens de querer queimar em tua própria chama, como te renovarias se antes não te tornasses cinza. Ó solitário, tu percorres o caminho daqueles que cria, queres criar para ti um Deus a partir dos teus 7 demônios? Tiago, por favor. Eu estou tentando não comentar, sustentar o silêncio com a massa aqui do grupo, porque senão, Michel, eu estaria comentando cada parágrafo disso daqui. Mas como te renovarias se antes não te tornasses cinzas? Isso daqui eu acho que é importante para a gente pensar na clínica psicanalítica, principalmente, mas também para quem busca a autoanálise. Toda transformação, ela ela demanda algum tipo de destruição. As cinzas já é o pós de um queimar. Então, houve um incêndio aí, houve alguma coisa queimando, houve uma destruição para que houvesse a possibilidade, a oportunidade de uma mudança. Então, quando a gente está, por exemplo, atendendo, analisando, e esse analisando ele está em sofrimento, lembrem-se dessas cinzas, porque faz parte a pessoa queimar, entre aspas, sofrer de alguma forma, porque ela está mudando, ela está se transformando. Então faz parte essas cinzas. Tiago, pontua quantas vezes tu quiser. A gente está aqui exatamente para isso, para a gente construir juntos. Porque, pessoal, cada vez que vocês falam uma frase que supostamente pode ser até uma frase desconexa, no final das contas não é desconexa. Né? Confiem no inconsciente de vocês quando forem falar. E quando o Tiago fala, eu sempre gosto de usar o termo ateliê como costura, porque quando o Tiago fala, ele me dá pano para eu continuar falando. Tiago, vamos pensar o seguinte, inclusive, essas cinzas, de certa forma, a gente fala do processo angustiante de uma análise, né?
Porque é exatamente isso, tu entra ali, tu se angustia, tu chega no fundo do poço, para a partir daí poder reconstruir, né? Uma análise é um processo de desconstrução. A analogia que tu faz ali é perfeita, fazendo um correlato clínico, né? Que é bem esse o processo. Eu coloquei aqui no Google para entender um detalhe aqui. Vocês observem que o Nietzsche coloca 6, na verdade, demônios, mas ele se refere a 7. Vocês observaram isso? Eu gosto de brincar que existem 3 tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem contar, né? Podemos ver que o Nietzsche era um desses em algum momento. Mas o porquê o 7? O número provavelmente é uma alusão bíblica. A referência mais conhecida é a de Maria Madalena, de quem 7 demônios teriam sido expulsos. Isso a gente encontra em Lucas 8:2, Marcos 16:9. Nietzsche usa o número de forma retórica e evocativa, não doutrinária. 7 carrega o peso e o simbólico de uma totalidade e completude, como os 7 pecados, sugerindo que o solitário deve atravessar todo o espectro do que foi demonizado pela moral do rebanho, não apenas uma parte dele. Patrícia, por favor. Justamente, eu fiquei a pensar nessa questão mesmo dos 7 demônios, porque quando você tá na igreja, se fala muito dessa questão dos 7 demônios. Quando você é o que eles subjugam as pessoas que saem da igreja, enfim, aí eles dizem, você tá com 7 demônios quando você sai da igreja, sabe? Quando você se afasta da religião. É engraçado. E trazer essa questão mesmo do 7, 7º dia, Deus descansou, né? E eu estava pensando, será que realmente ele está fazendo esse ponto de ligação com o cristianismo, né? Com a religião em si? Sim, Patrícia, ele está. Ele está, realmente ele está. O Nietzsche, ele tem essa característica, porque o próprio idioma hebraico, a cultura judaica, a questão da própria Cabala, ela flerta muito com números, né? Os números são muito simbólicos, né? Vocês podem notar números absolutos, inclusive bíblica, na Bíblia judaico-cristã, quando a gente fala de 40 anos no deserto, esses 40 anos não necessariamente é 40 anos, mas é um 40 simbólico de que é muito tempo, né? E daí, naturalmente, quem estuda essa área, não é o caso para a gente falar hoje aqui, mas esse número, ele abre um precedente para a gente continuar falando, né? O texto, então, o que a gente pode ler aqui sobre os demônios ali? Ele cita herege, feiticeira, vidente, tolo, ímpio, malvado. 6 termos, portanto, não 7. Logo, a ideia seria explorar uma ideia de multiplicidade desregrada dentro desse sujeito. Tudo aquilo que a moral do rebanho recalca ou proíbe, né? As heresias, a feitiçaria, a loucura, a impiedade, maldade, reaparecendo com material bruto de onde a criação deve emergir. Uma das aulas que eu leciono na BPC é sobre a questão da loucura, e eu gosto de embasar muito com o Michel Foucault, com a história da loucura. Não imagine que a loucura é sempre da forma que a gente conhece hoje. A loucura era outra coisa no passado, né? Eram possessões demoníacas, e assim sucessivamente. Rita, por favor. Eu estou aqui pensando que o 7º é o próprio sujeito, né? Que é a própria pessoa que tem os 6 pecados, né? Os 6 demônios, ou 6 pecados. E o 7º é o próprio, né? Que carrega todos eles. Abre margem para isso, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente tira o certo e o errado, né? E a gente pode pensar junto. Sim. Eu vou passar agora, então. Queres falar mais alguma coisa? Que daí eu passo para o Thiago. Tá bom.
Vai Tiago, falando aí, por a gente favor. vai encontrar. Eu vou deixar esse de Juan falar primeiro. Eu nunca ouvi ele falar, vou deixar. Juan, seja bem-vindo. Tens a palavra, meu caro. Fica à Muito vontade. bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim, estou te ouvindo, sim. Muito bem. Ok, essa é a minha primeira aula que eu participo, então para mim ainda é um pouco tudo muito novo, né? Mas assim como a Rita trouxe uma fala, eu fui levado a um filme até considerado infantil que se chama Shazam, né? Olha a referência, na qual desses 7, né, que tem um número alusivo ali, um é quem fica dentro do sujeito, que seria a inveja. Os outros conseguem fazer ligação fora, no caso, eles se movimentam. E aí o sujeito, por ser o número 7, ele pende entre os núcleos, ou até mesmo durante os contextos da sua própria vida, podendo ser chamado de malvado, de ímpio e tudo mais. Perfeito, Juan. Juan, não te julga sobre a questão de infância ou não, tá? O sujeito do inconsciente é atemporal. Então, se precisar falar da Moana que está no cinema, vai ser bem-vindo também. É uma forma de expressão e tá tudo certo. Né? Mas obrigado pela tua pontuação e legal tu trazer esses desenhos da DC, por exemplo, né? Eles têm muito da DC, da Marvel, muitos deles têm alusões muito fortes na parte da própria mitologia. O Shazam é recheado dessas referências. Obrigado por ter pontuado, acho legal. E só para a gente passar adiante aqui, só queria fazer uma pequena pontuação aqui do. Deixa eu ver aqui. Queria ver para dizer para vocês o livro do Foucault, mas não encontrei no meu acervo. Enfim, isso aí é da referência dele para os colegas que estão entrando, mas depois a gente conversa no grupo lá. Deixa eu só me situar aqui onde nós paramos. Tiago, por favor. Eu acho interessante também a gente pensar que esses demônios, eles são projeções do ego. O nosso ego, ele influencia muito numa jornada que eu vou passar por uma jornada de iluminação, que foi o que eu passei particularmente, junto com a depressão. Um processo da depressão, que eu tenho a depressão não como um problema, nem doença, mas como um processo. E eu acredito piamente que esse livro, ele fala justamente sobre esse processo, por isso que para mim é particularmente interessante ler. Mas durante esse processo da depressão, existe um momento em que justamente a gente acaba tendo que enfrentar os próprios demônios. A gente tem que olhar para eles. Não é muito fácil a gente pensar em termos religiosos quando um líder religioso fala: olha, você tem que se abdicar dos seus pecados, vai pedir perdão pelos seus pecados e tal, e não pequeis, né? Só que esse não pecar não é fácil fazer quando você não sabe quais pecados você está cometendo, quais demônios que você tem dentro de si. Então é necessário a gente conhecer os nossos demônios para queimá-los. Aí, Thiago, deixa eu ir junto contigo aqui, porque eu achei fantástico a tua colocação, porque tu abriu uma porta muito boa para a gente falar psicanaliticamente sobre nós somos de carne e osso e temos que viver como se fôssemos de ferro. Essa frase não é minha, essa frase é do Freud. Quando a gente fala de pulsão, inclusive, e aí tu deu a brecha perfeita para falar de pulsão. Pulsão não dá para racionalizar. Angústia não dá para traduzir, né? O instinto prega uma coisa, a pulsão é outra. Quer saber o que é? Escuta Titãs. Né? Comida, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Né? Então, quando tu traz ali a questão dos demônios, vou falar do herege.
O herege é que ele se refere exatamente a essa questão religiosa, né? E aí, claro que a gente não está falando da compulsão, da questão desmedida do gozo sem recalque, mas é o sujeito ter que ficar extremamente puritano, né? O celibato. O que é o celibato? Né? Exatamente, é uma repressão. E é justamente o que a gente trabalha em clínica, né? A pulsão é econômica, né, Tiago? E Ela quando... Pode falar. Não, fica à vontade. Quando? Quando a gente reprime, a gente está anulando um aspecto dentro de nós. A gente não está olhando para ele. O reprimir é tipo uma reação de nojo, de bloqueio, um sai para lá. Não é um olhar para si mesmo, não é um olhar para aquilo que está causando aquela situação, aquele desejo, de repente. Que ferida que foi causada para gerar esse desejo, essa falta. Perfeito. Né, então, vamos seguindo ali, né, do herege à feiticeira, a gente pode pensar como oposição ao racional científico, né, principalmente questão feminina, né, que foi tão criticada ao longo das eras. O tolo, oposição à razão prática e ao bom senso do rebanho, né. Eu gosto de dizer que uma pessoa que tem bom senso é aquela que concorda comigo. Né? Se o Tiago concordar comigo, ele tem bom senso. Por isso que muita gente confunde uma análise com o processo de ilustrar narcisismo do analisando. Volta e meia vem alguém que diz, tô fazendo análise com o ChatGPT. Perfeito, meu amigo, que baita de serviço tu tá fazendo com a tua saúde mental. Mas ele sabe tudo de mim. Sim, você só está negligenciando o inconsciente, você não sabe que sabe alguma coisa. Se tu não sabe que os teus pontos cegos, tu acha que o algoritmo vai saber? A pulsão não se traduz. O cara que chega na clínica pra gente, eu vou falar muito de compulsão por causa do curso que eu estou estudando pra gente começar a lecionar na quarta-feira. Né? O sujeito chega para ti, ele não chega para parar com a bebida. A bebida já é uma solução para ele. Ele quer que você atenue a culpa que ele está sentindo. É por aí que vai. E aí o analista que fica, não, é só parar de beber. Isso daí ele sabe. O ChatGPT vai dizer, não, olha, beba menos dose. Pulsão não é gradual. Volta e meia tem alguns psicanalistas desavisados que falam questões sobre questão gradual. É absurdo isso, não faz sentido. Né? O cara começa com a pedofilia, vai para pornografia, ou começa a pornografia, vai para pedofilia, vai aumentando. Não é gradual, não é assim. Enfim. Vamos só ver o que a Regiane colocou. E só para finalizar ali mais a gente pode falar também do malvado, a oposição direta à parte do moral do bem, né? Então, a Regiane pontuou aqui para nós que o Nietzsche nos convida a criar a partir dos nossos demônios. Perfeito, é exatamente o encarar a nossa sombra junguiana, né? Jung nos ensina que esses demônios são a sombra, que não deve ser destruída, mas integrada. Aí a gente fala inclusive da Melanie Klein, né? Sei o bom, sei o mal. A gente vai integrar as duas partes desse sujeito que está deveras fragmentado. Vamos ver. Bion mostra aquilo que parecia caos pode ser transformado em pensamento. Na verdade, essa frase do Bion, inclusive, é do Nietzsche, né, Regiane? Né? Onde uma estrela nasce do caos. Em todos eles, o crescimento não nasce na negação da escuridão, mas na sua transformação. Por isso que a gente fala que uma análise ela é desconfortável, porque vai ser muito pontuado isso. Como se encaixa a TAG e a síndrome do pânico? Tenho a menor ideia, Sandra, porque transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno, geralmente, é a psicologia que vai trabalhar. Né? Não quer dizer que eu diga que ela não exista, mas quer dizer que se eu falar para ti vai ser suposição.
Mas se a gente falar sobre um transtorno de ansiedade generalizada, trazer um correlato com a psicanálise, geralmente quando falamos dessa questão do transtorno de ansiedade, a gente flerta muito com a neurose obsessiva na psicanálise. A gente vai mais ou menos para esse lugar. Daí, quem está lendo aqui comigo me ajuda a reconhecer qual foi a parte que nós paramos? Algum colega pode me auxiliar aqui? Por aí, Thiago? né? Tens de querer queimar a tua própria chama, né? Depois das cinzas aí. Perfeito. Então, aqui. Ó solitário, tu percorres o caminho daquele que cria. Queres criar para ti um Deus, a partir dos teus 7 demônios. O solitário, tu percorres o caminho de quem ama, amas a ti mesmo, e por isso te desprezas, como apenas amantes desprezam. Criar, quer aquele que ama, porque despreza, que sabe do amor que não teve de desprezar justamente aquilo que amava. Tiago, vou só terminar os 2 e eu já passo para ti. Por favor, dá uma segurada, mas guarda o que tu vai falar, não esquece. Vai para a tua solidão com teu amor, irmão, e com o teu criar, e somente depois a justiça te seguirá claudicando. Vai para a tua solidão com minhas lágrimas, irmãos. Amo aquele que quer criar além de si e assim perece. Assim falou Zaratustra. Tiago, por favor. Na parte que fala sobre o amor, né, amar a ti mesmo, já imediatamente, né, os cristãos se lembram de amar a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que quando a gente ama o próximo como nós mesmos, e nós mesmos, aliás, nós amamos o próximo, a gente sempre puxa essa frase para primeiro amar ao próximo, né? Porque começa assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que o como a ti mesmo a gente se esquece, né? Quando a gente ama o próximo, a gente está amando o próximo com um amor que também pode vir com desprezo. Que é bem o que ele falou ali. É um amor baseado em falta, não um amor baseado numa essência genuína. E essa essência genuína já vem da segunda parte da frase, que é amar como a ti mesmo. Porque quando você ama a si mesmo, não é pela falta, é um amor essencial, um amor puro. Tem que ser. Porque senão você não se ama. Lembrando aí, tu abre margem, já vou passar para o Diego. A gente trabalha aqui com o conceito de que a gente nasce sem narcisismo, né? Isso a Cici Castiel nos traz, ela é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. A Cici Castiel diz que nós nascemos sem o nosso narcisismo. E aí a nossa mãe vai nos libidinizar. Isso é mais na linha do Winnicott e do Freud. Vai nos libidinizar, né? Vai nos dar um banho, aquela mão que nos limpa, nos acaricia, aquele olhar que nos olha, vai nos libidinizando, para que nós possamos entrar no narcisismo primário, né? Quando a gente fala em transtorno de personalidade narcisista, sai da psicanálise e vai para a psicologia. O narcisismo para a psicanálise é constitutivo para nós. Ele precisa estar, como o Thiago falou, né? A gente precisa ter esse primeiro amor ali, né, Thiago? Acho que era nesse sentido que tu diz, né? Isso, é um amor base ali, um amor mais essencial. E por isso mesmo, Michel, quando um analisando traz um analisando é cristão e ele fala muito sobre esses temas, inclusive cita essa frase, eu gosto de mudar um pouquinho a frase. Eu puxo a segunda parte para o início. Aprenda a amar a si mesmo para depois amar o próximo. Você não cai na servidão, né? Naquele sujeito que clama o tempo todo ser olhado. Agora vamos lembrar uma coisa.
não é porque o sujeito sabe uma palavra que ele está pensando. Não é porque ele está falando que ele está pensando que ele fala. O neurótico obsessivo fala muito, mas ele não está se implicando no processo. Aquela palavra não está devidamente catequizada, vamos dizer assim. Então, pensa da seguinte forma: amar o próximo como a ti mesmo. Eu só estou falando aqui para vocês. Porque super egoicamente eu fui doutrinado na igreja sob essa fala. E aí, qual é o trabalho do analista? É entender que o superego ele é imperativo. Então, tu precisa botar sempre o será do Cortella. Amar o próximo como a ti mesmo? Será? Na verdade, eu nem inverto. Eu sou um pouquinho mais cruel, Thiago. Volta e meia, até analisando o meu, que eu estava num congresso e eu dei uma palestra, e um analisando chegou para mim e disse: olha, eu abandonei a análise porque eu estava tonto no final de cada análise. Ótimo. E é para isso mesmo. Que ele trazia a certeza dele, eu pegava, tá, mas é mesmo? E balançava, porque o superego, ele é imperativo. Então, Diego, por favor. Bom dia a todos. Falando dessa parte da solidão, eu lembrei de uma aula que eu vi da Ana Sui, né? Que ela fala, né, que essa solidão, ela vem do latim, né? Do solitudo, solitário, solos, né? Não sei se está nessa ordem correta. São sinônimos de lugar deserto, né? Da hostilidade e do isolamento, né? Porque, assim, na nossa cultura, estar sozinho é visto como uma forma pejorativa, sabe? Tipo, você fala com uma criança, ó, se você não dividir seu brinquedo, você vai ficar sozinho com uma mulher, ou com um homem hoje em dia. Se você não casar, você vai ficar pra titia, sabe? Então, eu vejo como essa forma, assim, na parte da solidão que eles falam, né? E tem uma beleza em estar sozinho, né? A pessoa consegue se recarregar, sabe? A pessoa consegue ficar sozinha dentro de casa, ela tem o silêncio dela, ela consegue estar sozinha, ela consegue estudar muitas vezes, consegue fazer as coisas dela, sabe? Não precisa necessariamente estar com uma pessoa para ser feliz. Perfeito, mas vamos problematizar, porque eu já deixei bem claro que a minha ideia é problematizar, né? O Winnicott, que eu sei que tu, Diego, ama, o processo de análise é um processo de desnarcisização, né? Às vezes, o que é essa solidão, que muitos agora estão usando o termo solitude, até que ponto é a intolerância de conviver com aquele que é diferente de mim, né? Muitas vezes eu quero ficar sozinho porque eu não consegui construir um processo de conviver com alteridade, de conviver com aquele que é diferente de mim, né? Também tem essa linha tênue. E lembrando, o paradigma contemporâneo da psicanálise é o paradigma da violência. Os sujeitos, trazendo o Sloterdijk, a teoria das esferas, quando o mundo está tão violento, a gente vai se fechando em pequenas esferas, mas é porque passa a ter muito medo do outro como aquele que vai nos destruir. Também tem esse ponto, e daí a gente constrói narrativas bonitas de que ficar sozinho é ser gênio, de que ficar naquele estereótipo, todo respeito aos arquétipos, o meu arquétipo é tal, como se dissesse o meu signo é tal e eu fico nesse mundo, e o sujeito não se implica em processo de transformação também, né? Também é legal pensar sobre esse ponto de vista, né? Mas, enfim, é só problematizando para a gente continuar esse trabalho de elaboração, né? É labor e ação, né? É trabalho e ação, elaboração, é labor e ação. Rita, por favor, depois chega até o Thiago, que vai atuar como advogado. Eu vejo aqui que o amor ao próximo seria o sujeito a abraçar as responsabilidades de criar valores que exigem a superação, porque nós transferimos isso para as próximas gerações. A elevação do sujeito, ele eleva a sua parentalidade, por exemplo, né? Não sei se você entende assim. Né? E também é interessante lembrar que o Ronald Fairbairn, que diz que tudo que o ser humano busca são vínculos, né? O Fairbairn, ele diz, ele não vai para o prazer, ele vai para o vínculo. Tiago, por favor, explique para a gente ali o meu comentário preconceituoso.
É, não sou nem advogado de vivo, você é advogado de morto agora. Não, mas só um adendo mesmo. Eu sei que você sabe que eu ia fazer isso. Os arquétipos, a gente pode pensar neles como para quem for trabalhar com essa abordagem, como um processo, uma etapa do processo que é importante para identificação de si. É como se a gente desse nome às pedras que a gente está removendo de amontoado de pedras que foram acumulando ao longo do tempo no nosso ser. Então essas pedras, elas estão tampando a nossa essência, quem nós somos. E muitas vezes a gente, como é tanto tempo carregando essas pedras sobre nós, elas petrificaram ali, calcificaram juntas e viraram uma camada única que muitas vezes a gente chama de ser aquilo. Só que não é ser, é estar. Então, para a gente conseguir identificar esse estado de estar, que não é nosso, mas foi construído ao longo do tempo, é necessário muitas vezes identificar mesmo, pedra por pedra, e soltando as camadas. E os arquétipos auxiliam nisso. A gente pode começar a perceber que características que eu tenho que são mais voltadas para o arquétipo do, sei lá, do rebelde, ou do mago, ou do criador, enfim. E tudo isso auxilia no sentido de da gente perceber que, saindo do exemplo das pedras, mas voltando para um aspecto de roupas, quantas camadas de roupas a gente está usando, o que a gente está usando, acessório, e tudo isso é arquetípico também, acaba sendo. Então, por exemplo, não fazendo uma comparação com o estereótipo, porque arquétipo e estereótipo são coisas diferentes, mas quem tem um arquétipo de rebelde, não que use necessariamente uma jaqueta de couro preta, por exemplo, mas pode utilizar disso como uma roupagem. Então, essa roupagem acaba sendo a identificação das máscaras, por exemplo, que a gente utiliza. A máscara de um rebelde, a máscara de um comediante, que a gente veste, que não é nós, não condiz com o nosso ser, com a nossa essência, mas sim uma camada que foi construída na gente que acaba servindo muitas vezes como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, alguém, e aqui a gente volta até para a psicanálise, alguém que na psicologia analítica, né, na psicologia junguiana, alguém que tem predominantemente o arquétipo do comediante, para a psicanálise, é alguém que faz xiste o tempo todo. Perfeito. E esse xiste é um mecanismo de defesa. Tiago, nesse ponto, né, como tu estás dizendo, penso que o intuito é com aquele analisando que está um pouco mais regredido no intuito de ele não conseguir nomear o que está acontecendo, né? Ele não tem uma certa capacidade neste primeiro momento. E aí eu posso sugerir para os colegas 2 autores que podem nos ajudar também, que são mais mente aberta, como é o Claudio Eiserick, da psicanálise vinculado à IPA, e o Hector Juan Fiorini da psicodinâmica. Todos eles trabalham com psicologia de apoio, esclarecimento e depois a psicanálise. Tiago, por favor. E tanto pode ser alguém que, como você bem disse, está regredido, quanto alguém que está baseado está estabilizado numa base de espinhos, né, que a gente já falou algumas vezes. A base de espinhos é aquela base que foi construída na infância, que não é a melhor base, a base melhor possível para a vida do indivíduo, do sujeito, porém é a base que ele tem. Então, se ele teve uma infância, sei lá, de apanhar o tempo todo, ele viu aquilo como uma forma de amor, então ele vai buscar isso de alguma forma. É a base, mesmo incômoda, que machuca, ainda é uma base. E aí, quando a gente
traz os arquétipos, a gente pode construir uma nova base para essa pessoa. Ela não precisa se apoiar naquela base que estava machucando ela. Perfeito, perfeito. Aí o que tu estás dizendo, eu posso trazer para a psicanálise com o Ronald Fairbairn, né? Quando o sujeito tem numa linha do ego antilibidinal dele, né? Uma pessoa que foi mal acolhida e ela chega num lugar que ela não vai reconhecer nenhum tipo de elogio, ela não merece elogios, né? Ela está instituída ali. A Sandra estava me perguntando aqui, ou nos perguntando no grupo, sobre se a maioria das neuroses ficam para psicologia, o que sobra para psicanálise. E aí eu respondi para ela, né? Neurose é para psicanálise, transtorno é para psicologia. Mas vamos entender o porquê disso. O DSM, ele começa na década de 50, e ele é instituído sob as bases psicanalíticas. Quando nós chegamos em 1990, nós chegamos com o DSM-5, as neuroses foram tiradas de cena, a psicanálise foi tirada de cena, e o que entra são os transtornos. A psicanálise atende transtorno? Não com esse nome. Por quê? Se a pessoa chega para mim, olha, eu volta e meia, eu brinco com todo respeito, não é, reitero, não é dizendo que não existe. Ah, eu sou borderline, ou eu tenho um transtorno de personalidade borderline, eu tenho transtorno de bipolaridade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho TDAH. Nota que acabou a brincadeira. Mas aí cabe a nós, na psicanálise, essa parte do transtorno, ela vai tratar na psicologia ou principalmente na psiquiatria. Cabe a nós dizer, tá, mas como que é viver com esse transtorno? O que passa na sua cabeça? Né? Quando você começou, como que ele conta, como ele simboliza? O nosso lugar é como se simboliza isso. Esse é o nosso lugar. Porque se a pessoa só chegar e falar, eu sou borderline. Ok, eu sou Michel, prazer. Nota que a pessoa esquece quem ela é e fica com uma identidade pré-formada. A gente trabalha não é com adaptação social. A gente trabalha, usando agora o Christopher Bolas, trabalhando com o sujeito para que ele possa identificar o idioma pessoal dele. Vou trazer um caso que eu li do Christopher Bolas, que nós lecionamos no curso do Inconsciente quarta-feira, da Hepworth. Ela cresceu na Inglaterra, nas colinas de Yorkshire, e na infância, os pais dela andavam de carro com ela. E aquele movimento de colina, de sobe e desce, foi entrando no idioma pessoal dela, que a gente não explica o que é o idioma pessoal, a gente só está sendo esse sujeito. Ela se torna uma grande escultora. E aí ela simboliza na análise dela que os movimentos das esculturas dela vêm daquela memória que ela construiu inconscientemente das colinas de Yorkshire. Nota que aconteceu primeiro e depois ela simbolizou, mas já estava no idioma pessoal. O que a análise propiciou para ela foi ela se reconhecer da forma que ela é, o idioma dela. Né? Quando, eu acho que é a Dora, que ela vê um quadro do Rafael, e ela passa a se enxergar muita coisa naquele quadro. Quando a gente tá vendo ali os campos de trigo do Van Gogh, o que aquele quadro conversa com a gente? Então esse é o lugar psicanalítico. Faz sentido para vocês? Não faz? Estamos falando do self verdadeiro também, do Winnicott. Faz sentido? Não faz? Tiago, por favor. A gente pode pensar, talvez, Michel, em... a gente vai no mercado e, sei lá, vê lá Coca-Cola. Tá, a gente sabe o que é Coca-Cola, né? Talvez muitos aqui saibam o que é mais ou menos o transtorno de personalidade borderline. Uhum. Um rótulo.
É um rótulo que resume ali um conglomerado de sintomas. Mas quais são os ingredientes da Coca-Cola? Aí a gente puxa para a psicanálise. Perfeito. Porque aí a gente vai descobrindo os sintomas que compõem esse agrupamento que foi denominado o transtorno pela psicologia. E a partir desses sintomas a gente vai indo cada vez mais, voltando, né, fazendo uma regressão e voltando às origens desses sintomas, que seria a psicanálise. Sim, é como você conta, né? É que quando a gente fala em patologia, a gente sai do campo psicanalítico, né? A psicanálise não escuta a doença, ela escuta a quem dói. A gente pode pensar, quando Freud nos fala sobre que os poetas, os escritores chegam antes do que os cientistas. A cura, usando Pedro Eleodoro, a cura da psicanálise, ela é a cura do queijo, não é a cura de voltar ao estado anterior. É a cura do queijo, é um processo de transformação. E é para isso que a gente trabalha. Não é ignorando que não hajam patologias. Reitero, não é isso. A patologia tem o seu campo e de quem cuida, né? Eu falo do nosso campo. Por isso que a síndrome do impostor psicanalítico, né? Usando síndrome não é algo que a gente fala muito, mas quando você sabe qual é o trabalho que você está fazendo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Essa semana eu tive uma das melhores notícias. Claro que eu não externei para ela, para essa analisanda, e agora eu estou no meu narcisismo primário aqui, compartilhando com vocês, quando uma analisanda traz e apresenta todo um progresso de um trabalho que a gente está fazendo há 1 ano e meio. Para ela, não parece que eu estou me importando. E realmente eu tento, eu renuncio o meu desejo. Mas quando tu vê funcionando, é aí que está a psicanálise. Né? Quando ela disse, olha, comprei o meu carro, o meu pai já não manda mais em tais coisas, o chamado parricídio, na verdade. E essa pessoa vai ganhando identidade, vai ganhando corpo, sabe? Ela não comprava as coisas dela, o carro dela, por exemplo, ela não está comprando o carro, ela está comprando a liberdade. Ela sempre teve dinheiro para comprar esse carro. Ela não comprava por outros motivos, que ela racionalizava superegoicamente. Principalmente pelo fato que o pai não gostava disso. Ao comprar o carro, o que ela elabora na análise? Poxa, eu sempre tive dinheiro para esse carro, mas eu não estou comprando o carro. Eu estou comprando um sair de perto dos meus pais. Acho que já está na hora, eu já sou adulta. É isso que eu estou fazendo. Então, é esse trabalho profundo que a gente fala. E foi uma pessoa que chegou para mim dizendo o seguinte: eu sou bipolar, eu sou border. E daí eu peguei, olhei para ela e disse: não, eu não te perguntei isso, eu perguntei quem você é. E aí e aí a gente brincou no bom sentido, né, no sentido winnicottiano de eu não sou meu transtorno. Eu não sou essa identidade. Eu não sou essa pessoa que, enfim, é aprender a lidar com a situação, né, colegas? Colegas, pontuações finais para a gente finalizar. Que a turma de supervisão já está chamando ali para a gente conversar. Para a gente ir para os trabalhos. Leu o Diego aqui. E usando o Winnicott, o analisando cria um novo ambiente com o analista. Aquele ambiente que passou, e é criado novo, ocasião que o sujeito frustre adequadamente. Exatamente. É a questão não da mãe intrusiva, né? Mas é a mãe suficientemente boa. Esse é o nosso lugar de analista. E todo pai e toda mãe entende, como diria o Khalil Gibran, que o pai é o arco e o filho é a flecha, né? O pai dá o pontapé inicial, para onde ele vai,
Tem muitas variáveis. Colegas, ficamos aqui, mas não sejam mães. Exato, não sejam mães. Muito bem colocado, Thiago. Obrigado pela tua pontuação. Que daí ele perde o analista.